Boa noite a todos, com a graça e a paz do Senhor nosso Deus. Estamos reunidos nesta noite para adorarmos, bendizer ao Senhor, e nesse momento podemos ouvir a sua voz. Recapitulamos da onde nós paramos, para darmos continuidade. Então, Hebreus 13:13 diz: saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. E aí nós explicamos o que era o vitupério de Cristo, mostrando o seu ministério sacrificial, em que ele se abnegou, segundo Efésios capítulo 2, o esvaziamento de Cristo, se abnegou de tudo, de toda a sua glória, da sua posição de rei supremo e glória, para vir a esta terra, para passar pela condição de humilhação, assumindo a posição de homem, que é a encarnação de Cristo, e passando então por todo o seu ritual de sacrifício, o sacrifício expiatório de Cristo, em razão das nossas vidas. Então, o vitupério, pastor, o que é o vitupério? O vitupério é o espetáculo de horror e de sofrimento que Cristo sofreu. Isso é o que nós vimos. E aí nós vimos também quando a Escritura diz que ele saiu fora do arraial. Por que ele saiu fora do arraial? Primeiro, porque ele não podia se contaminar com os pecados daquele lugar, especialmente os judeus que haviam negado a Jesus. Quando ele veio para os seus e os seus não receberam. Então eles negaram a Cristo. E a outra razão porque ele sofreu fora do arraial era para demonstrar que aquele ato sacrificial de Cristo não era algo exclusivo para os judeus. Ele podia pensar: ele morreu aqui, em nosso meio, então ele é uma exclusividade nossa. Esse sacrifício foi realizado para que trouxesse bênção exclusiva aos judeus. E aí não é bem assim. Ele morreu fora do arraial para que se entendesse que o Evangelho, a mensagem de salvação, não é exclusiva ao povo, a uma raça, a uma cultura específica, mas ela se estende a todos aqueles que creem. Como diz o apóstolo Paulo: não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. E aí, queridos irmãos, a grande questão que ficou levantada foi: como é que então eu posso levar o vitupério de Cristo? Porque o texto nos diz que não é apenas para você entender o que é sair fora, por que ele foi sacrificado fora do arraial, mas também não para se entender apenas o que é o vitupério de Cristo, o seu sofrimento, sua dor, o seu caminho de humilhação que ele sofreu. Não apenas isso, mas o texto nos diz: saiamos, pois, a ele. E essa é a parte que nós vamos ver nesta noite. O que significa sair a ele? Ou seja, levar junto com ele o seu vitupério. Então nós temos na Escritura o exemplo que nos é dado de alguém que saiu, pois, e levou o seu vitupério. Então, pastor, por que nós temos o exemplo de Moisés? Se você abrir a sua Bíblia em Hebreus 11, 24 a 27, eu gostaria que você pudesse abrir sua Bíblia nesse texto. Hebreus 11, 24 a 27. Nós lemos assim: pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. O que ele recusou ser? Chamado de príncipe. E
Imagine, irmãos, uma pessoa que já estava numa condição de príncipe, já galgando os passos para ser o futuro faraó. Moisés negou continuar naquela posição nobre e estimada, renunciou a isso, a glória humana, a posição honrosa. Moisés é um exímio exemplo do que é seguir o vitupério de Cristo. E eu dizia aos irmãos no domingo passado, muitas vezes nós não queremos sequer ser rebaixados no cargo que nós temos. Ou tem alguém aí na plateia da igreja que gostaria de ser rebaixado? Que é esse, pastor? Deus te livre. Tudo que eu penso é numa promoção, numa evolução do meu cargo. E Moisés já era filho da filha de Faraó, era príncipe. Aí o texto diz que ele preferiu o quê? Preferindo ser o quê? O que é, igreja? Maltratado junto ao povo de Deus, a usufruir os prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo a vergonha, o vitupério de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o que, igreja? Galardão, a recompensa, porque as recompensas de Deus, irmãos, são recompensas eternas, elas não têm fim, e as coisas desse mundo são perecíveis, seus tesouros, sua nobreza, a sua glória é passageiro. Moisés abriu mão do trono para ir para o deserto, e segundo os mais confiáveis historiadores, o seu nome foi mandado a ser apagado dos monumentos que ele construiu, e foi apagado dos obeliscos, das pirâmides, dos monumentos. Porém Deus escreveu o seu nome com uma caneta eterna que transpassa os séculos, porque o nome de Moisés está entre os nomes mais pronunciados do mundo inteiro. Abraão, Davi, Jesus, Paulo e Moisés. Entre os nomes mais pronunciados entre o meio religioso. Até aqueles grupos que não seguem o cristianismo citam a Moisés como um dos maiores profetas de Israel. Mas os homens tentaram apagar o seu nome, mas Deus escreveu de forma eterna. Irmãos, e a pergunta nesta noite é: como eu levo o vitupério de Cristo? Então vos faço outra pergunta: quantas coisas nós temos renunciado por amor a Cristo? Você, como servo de Jesus, quantas coisas você pode dizer agora no seu coração? Isso eu renunciei por causa do meu Senhor, isso eu perdi por causa do amor a Cristo. Há muitas pessoas que, por sua fidelidade, por sua honra ao nome de Deus, perdem até trabalho, ficam desempregados por causa da sua honestidade, da sua fidelidade a Deus. É uma verdade, irmãos. O que nós temos lhe oferecido? Quais são os sacrifícios que nós temos oferecido a Deus? E talvez você diga nessa noite: pastor,
Mas os sacrifícios não terminaram, porque eu anunciei pela manhã que ele está falando. Os sacrifícios não cessaram. O Senhor não falou que a obediência Ele queria e não sacrifícios? Não, não é isso que diz a palavra de Deus. Obediência quero e não somente sacrifícios, porque Deus nunca rejeitou o sacrifício. Por quê? Porque foi Ele que instituiu. Só que você tem que entender como é o sacrifício no Novo Testamento. 1 Samuel 15:22 diz: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor que a gordura de camelos. Não é que o sacrifício não é importante. Deus havia instituído cada ritual de sacrifício: o holocausto, a oferta pacífica, a oferta de manjares, a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. Os 5 sacrifícios rituais de ofertas sacrificiais do Velho Testamento. Mas a obediência vem primeiro. É isso que nós temos que entender. Só que tem um outro detalhe. Pastor, então hoje nós precisamos voltar com a queima da gordura do carneiro. Tenho que trazer o meu bode, o meu carneiro, a minha ovelha para sacrificar ao Senhor? Claro que não. Mas você sabe por que não? Por que nós não fazemos isso? Aí você lê agora comigo Romanos 12, de 1 a 2, e você vai entender nessa noite que Deus requer sim sacrifícios, só que é um pouquinho diferente. Romanos 12, 1 e 2. Tem muita gente que sabe decorar assim como eu, que diz o quê? Rogo-vos, pois, irmãos. Olha que Paulo faz um clamor: irmãos, estou rogando a vocês, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como o quê? Sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, irmãos, mas transformai-vos pela renovação do vosso pensamento, para que experimente qual seja boa, agradável, perfeita, o quê? A vontade de Deus para mim e para a tua vida. Ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita, porque Deus quer o melhor para nós. Deus quer o melhor. Deus tem preparado o melhor. Nós muitas vezes não experimentamos esse melhor porque estamos fora da sua vontade. E como é a maneira que eu experimento? Pensando diferente. Porque enquanto eu não pensar diferente, eu não vou agir diferente. Mas qual é o culto que Deus espera de mim? Qual é o meu sacrifício? Vivo, santo e agradável. Como é que tem que ser o sacrifício hoje? Com o animal morto? Não, com o sacrifício vivo. No Velho Testamento, o sacrifício oferecido a Deus era um animal morto. Hoje o sacrifício, ele é um sacrifício vivo. Eu não vou dizer um animal vivo, não. Nós vamos estar seguindo pela tendência evolucionista, né? Não é um animal vivo, mas é um ser vivo agora, né? É um ser vivo, preparado para a adoração. Só que isso tem na Bíblia. Eu quero apresentar nessa noite, de forma resumida,
os 4 sacrifícios que Deus espera da sua igreja. Sabia que tem na Bíblia? Abre Hebreus 13. Para quem acha que não existe mais sacrifício, tem que sacrificar sim ao Senhor. Hebreus 13. Agora o irmão leia o versículo 14 para nós. Só 14. Hebreus 13, verso 14. Porque não temos a necessidade permanente, mas buscamos a vitória. Ok. Qual? Versículo 14, é isso mesmo. Não temos aqui cidade permanente. Que sacrifício é esse? Sacrifício da abnegação. Por que Moisés rejeitou toda aquela glória, toda aquela posição que ele tinha no Egito, para ir viver no deserto? Por que ele rejeitou tudo isso? Irmãos, porque ele sabia que as coisas deste mundo são perecíveis. Mas é só por isso? Não. Ele visionava, ele esperava as coisas maiores, aquilo que está por vir. Muitas vezes as pessoas estão detidas nos seus planos, seus objetivos, os propósitos da sua vida, suas metas de vida, seus ideais, seus sonhos estão limitados a essa esfera terrena. E Moisés entendia o versículo 14, que ele estava aqui apenas como peregrino, que havia coisas maiores esperando por ele na morada celestial. Então o sacrifício da abnegação é exatamente o entendimento de que a renúncia das coisas deste mundo material nos eleva ao pensamento do celestial. Entender que isso aqui é perecível, mas o porvir é eterno. E pastor, o que é o sacrifício em si? O sacrifício é a dedicação de tempo, esforço e recurso. Em algo só existe sacrifício se você dedicar tempo, se você exercer esforço e se você investir recurso. Está entendendo isso? Só há sacrifício se houver esses 3 elementos. Se você não dedicar tempo a algo, não é sacrifício para Deus. Se você não investir esforço, e o que é esforço, irmãos? Por isso que é sacrifício. Imagina um irmão que passa o dia todo trabalhando, cansado. Aí tem aqueles irmãos que moram longe da igreja. Muitos vêm caminhando aqui, outros vêm da estrada, vêm de carro, vêm de alguma forma, mas é distante, é cansativo. Ele está fazendo um esforço além do natural, porque o natural é dizer: agora eu quero descansar, trabalhei o dia todo, quero descansar. Mas qualquer tipo de esforço pela causa de Deus é sacrificial, e o recurso, o investimento para que a obra se desenvolva. E o que é abnegação? Sabe o que é abnegação? Que é também conhecida como renúncia. É deixar de lado tudo que me é de direito. Pastor, você está dizendo que eu não tenho direito de descansar? Tem ou não tem direito? Tem direito de descanso. O senhor está dizendo que eu não tenho direito de ficar com a minha família, optar em ficar pela minha família, porque tem, é direito. Você não tem direito de usar o seu dinheiro para os seus interesses pessoais exclusivamente. É seu direito, é o seu trabalho, é o meu salário, é o teu salário. Tem direito.
Mas aí está a questão da abnegação. Porque a abnegação que eu abro mão do meu direito para que eu possa obedecer a Deus. Moisés tinha direito de ser príncipe no Egito. Ele tinha direito de reinar. Ele tinha direito de ficar na posição que ele estava. Era direito dele. Ele não fez nada pecaminoso. Ele não estava fazendo nada que pudesse imputar culpa a ele. Mas ele abriu mão. Porque para servir a Deus é assim. Você precisa abrir mão de muita coisa que você entende ser seu direito. Hoje tem muitas pessoas escandalizando o nome de Jesus, o nome da igreja, o nome do evangelho, por causa do direito dele. Porque é meu direito. E o exemplo de Cristo, e o exemplo de Moisés, e a vida de humilhação, de abnegação que a palavra de Deus nos ensina. Por que Jesus lavou os pés dos apóstolos? Todo mundo tem esquecido, muita gente tem esquecido o exemplo de Jesus em João 13, do lavar dos pés. Mas o povo cristão, tem muita gente que tem esquecido. Ele disse: olha, se eu que sou Senhor e Mestre, lavei os vossos pés, vós também deveis lavar os pés uns dos outros, vós também deveis ser humildes, vós também deveis vos humilhar, porque Ele é o Senhor, Ele é o Deus dos deuses, Ele se humilhou. E o cidadão bate no peito, ele cheio de orgulho, e diz assim: eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo, eu não gosto disso. Meu direito, meu gosto, minha preferência, eu quero assim, eu quero assado. E o exemplo de Jesus: humilhai-vos, saber que eu sou Deus. Verso 15: segundo o sacrifício, por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Qual é o outro sacrifício? O sacrifício da adoração. Para adorar a Deus precisa sacrificar? Precisa. Tem que ter tempo para fazer. Não é fácil fazer. Você vê um culto aqui todo preparado, mas aqui houve dedicação, aqui é consagração, aqui é preparação. Você chega às 7 horas, tem gente que chega às 7h30 na igreja, mas sabe desde quando a pessoa do louvor estão aqui? 5 horas da tarde. Às vezes eles ensaiam no sábado, porque para Deus tem que ter sacrifício de adoração. Quando você caminhou para cá, pastor, cheguei todo suado, glória a Deus, sacrifício de adoração, esforço, tempo, dedicação ao Senhor. É isso mesmo que Deus quer de nós. Sacrifique para adorar a Deus. Tem irmãos aqui na igreja que fecham seus negócios para estarem aqui nessa noite. Sacrifício ao Senhor. Não é fácil. Se abrir mão de onde vem o seu recurso. Mas Deus é Senhor. Ele conhece cada um. Ele sabe que você sacrificou hoje à noite para estar aqui. Quantos sacrifícios se sacrificam de manhã para estar na EBD? Quantos convites de passeio você recebe? Para ir para um sítio, né, passar um final de semana, em um rio tomando banho, uma águazinha de coco gelado. Quem gosta? Adorar a Deus é sacrifício, dedicação, ensaio, preparação. Não é coisa de fazer de qualquer jeito.
é preciso empenho, sacrifício. Irmão, deixa eu perguntar para você nessa noite, minha irmã, o que é adoração? Adoração não é apenas cantar. Tem pessoas que dizem assim: olha, nós terminamos agora de adorar, agora nós vamos ouvir a palavra de Deus. Nós estamos adorando. Na hora que eu oro, eu adoro. Na hora que eu canto, eu adoro. Na hora que eu escuto Deus falando comigo, eu adoro. Na hora que eu abraço meu irmão, que eu me confraternizo, eu adoro ao Senhor. Todos os atos espirituais de dedicação em nome do Senhor é adoração. Em nome do Senhor. Tudo que você faz em nome do Senhor é adoração. Adoração é o fruto da minha gratidão a Deus. É por isso que o salmista diz: bendizei ao Senhor em todo o tempo, os meus lábios sempre o louvarão. Quando você acorda de manhã e diz assim: Senhor, obrigado. Eu acordei, glória a Deus, obrigado pelo sol, pela chuva, que maravilha, pelo ar que eu respiro, obrigado. Isso é adoração, é a gratidão por tudo que Deus te deu e por tudo que Deus é na tua vida. Salmo 96, 9: adorai ao Senhor da beleza da sua santidade. Qual é o maior livro da Bíblia? Qual é o maior livro da Bíblia? Salmo. Quantos capítulos tem o livro de Salmos? Nenhum capítulo. O livro de Salmo não tem capítulo, culto de doutrina. O livro de Salmo são 150 salmos. O que diz o último verso de Salmo 150? Toda a igreja aí, vamos lá, todo mundo junto. Salmo 150, verso 6. O que diz a palavra do Senhor? Todo ser respira, louve ao Senhor. Glória a Deus. Você respira? Amém. Você é um ser vivo? Louve ao Senhor. Por isso que Deus quer que o seu povo o louve, o adore com alegria, por reconhecer que Ele é o Senhor dos céus e da terra, mas Ele também é o Deus Salvador. Ele foi quem te levantou da morte. Ele foi quem te deu vida. Ele quem te faz me enxergar, tocar, andar, respirar. É Ele. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Reconheça aquele que te dá fôlego. Adore ao Senhor. Terceiro sacrifício, verso 16: não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua, o quê? Cooperação, pois com tais, o quê? Sacrifícios Deus se alegra, Deus se compraz. Sacrifício de cooperação, igreja. Aprende isso. Não basta você vir à igreja para adorar, para você cantar, para você ouvir a Deus. Você precisa ser um cooperador da obra de Deus. Você tem que servir. A Bíblia diz que isso são sacrifícios aprazíveis a Ele. Fazer o bem às pessoas, generosidade, contribuição, cooperação. Essas coisas que são pedidas na igreja. O pastor está sempre pedindo alguma coisa. O pastor está sempre querendo alguma coisa. O pastor está sempre querendo fazer algo na igreja. Sim, para que você aprenda a sacrificar cooperativamente, porque esses são os sacrifícios que Deus se apraz.
Último sacrifício. Verso 17. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois deram por vossas almas, como quem deve prestar conta, para que façam isso com quê? Alegria, e não gemendo. Oh, meu Deus do céu, que igreja é essa que não quer servir a Deus? Pois isto não aproveita a vós outros. Você já viu a disposição de um pastor pregando com uma igreja de 6 membros aqui ouvindo ele, e uma igreja lotada? Já viu a disposição dele? A igreja está cheia, cheia de pessoas dispostas, motivadas. Ele se alegra, ele se anima com isso. Agora, quando ele convida para fazer, para cooperar, para ajudar, para se envolver, ele não tem o mesmo resultado. Como é que o pastor fica? Como é que o seu líder fica? Como é que o seu professor fica? Como é que o seu líder de ministério fica? Como é que os diáconos ficam? Gemendo. Ficam gemendo. Sabe o que é o gemendo? Não é ficar não é isso não. O gemendo aqui é quando fica reclamando das coisas que, olha, não está acontecendo. A pessoa não quer servir. Quantos líderes que não se sentem assim? Não se sentem dessa maneira? Tem pessoas do nosso departamento que se sentem assim. Pastor, pessoas não contribuíram. Pastor, pessoas não cooperaram, não estão vindo. Pessoas não estão fazendo, pastor. Estão gemendo. Sacrifício da sujeição é fácil? Que dia é hoje? Hoje é o dia do Senhor, mas também chamam do dia do pastor. Aqui fala da liderança. Sujeitai-vos a eles, obedecei-os, os verdadeiros, porque tem um monte de mercenário, mas os verdadeiros obedeçam, porque isso apraz a Deus. Esse sacrifício apraz a Deus de sujeição. Por quê? Porque é através deles que Deus usa o despertar, o levantar da igreja, o avivamento da igreja. Queridos, não se esqueçam disso. Cada coisa na igreja que está por se fazer, aquilo que você olha e diz, pastor, isso aqui está ruim, podia melhorar, pastor, isso aqui não vai bem, podia ser diferente, pastor, eu espero que isso seja melhor. Depende de quem, igreja? Depende de cada um de nós. Se envolvam, se comprometam, coopere, participe, ore, esteja presente. Deus requer sacrifícios. Amém, igreja? Amém. Quanto mais seus líderes estão motivados, maior é o desempenho e a alegria deles em servir a Deus. Como pastor dessa igreja, o que eu desejo do fundo do meu coração é que tenhamos aqui os verdadeiros adoradores, porque só os verdadeiros adoradores que sabem que são sacerdotes reais de Cristo é que estão dispostos a sacrificar. Somente eles. Mas entenda nesta noite que abnegação, adoração, cooperação e sujeição são elementos que não podem faltar na vida de nenhum adorador. E a Bíblia diz que só tem uma coisa que Deus busca. Só tem uma coisa que Deus busca nessa vida, nessa existência terrena e humana limitada. O Senhor Jesus foi quem ensinou. Ele disse: o que o Pai procura são os verdadeiros adoradores.
que o adorem em Espírito, no poder do Espírito Santo, debaixo da direção de Deus, debaixo da graça, do poder de Deus, e em verdade. Aqueles que agem não por aquilo que eles são iludidos a pensar, mas pelo que a palavra de Deus, que essa é a verdade. Jesus disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é que é a verdade. E tem muita gente dizendo aí: eu não faço isso, eu não faço aquilo, porque Deus não requer isso de mim. Será que você tem um entendimento exato da palavra de Deus para estar falando isso? E eu encerro aqui dizendo as palavras de Hebreus 13, 19 e 22. Rogo-vos com muito empenho que assim façais, a fim de que eu vos seja restituído mais depressa. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer entre os mortos a Jesus, nosso Senhor e grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação. A graça seja com todos. Amém? Fiquem de pé. Vamos orar. Sei que palavras de exortação não são fáceis. Mas para os fiéis, eles se regozijam em Deus. Porque tudo que Deus deseja nessa vida é o triunfo da sua noiva, é o triunfo da igreja. E o triunfo da igreja, ele é possivelmente conquistado através da proclamação do Evangelho. Jesus precisa ser anunciado aos homens. As suas verdades precisam ser pronunciadas aos homens. Não deixe que nada venha amordaçar os teus lábios, irmão. Você vai sair agora para aquela porta. A tua missão, o teu propósito, começa quando você sai para aquela porta. Cada pessoa que você encontra, cada pessoa que você conhece, estando apto para falar de Jesus, para falar da verdade, para anunciar a respeito do reino de Deus, e anunciar também que existe uma perdição eterna, e que essas pessoas, muitas delas, precisam se livrar do caminho do abismo eterno. Elas precisam da luz da salvação, elas precisam do conhecimento da verdade. E quem é o proclamador, quem é o luzeiro, quem é o anunciador dessas coisas, quem é o responsável para realizar estes sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus? Eu e você. Se conscientize disso nessa noite. Não saia sem antes ter essa consciência. Hoje a pregação foi edificativa. Não poderia ser evangelística, que não tem nenhum visitante na igreja. Não é nem comum isso acontecer. Mas é porque Deus reservou essa palavra para você que veio aqui nessa noite. Ele sabia, Ele trouxe você pelo Espírito Santo para estar aqui. Há coisas que eu preciso aprender a ouvir. E obrigado, Senhor, porque Ele nos dá a oportunidade de, com liberdade, de fazermos isso. Te agradecemos, Senhor, nesta noite, por este culto de adoração,
em podermos ter a liberdade de expressar toda a nossa gratidão a Ti, Senhor. Tu que és bom e a Tua misericórdia dura para sempre em nossas vidas. Obrigado a Deus por cada irmão que contribuiu direta e indiretamente na realização deste culto. Aqueles que o Senhor, pelo Espírito Santo, trouxe para estarem aqui para Te adorar. Os adoradores em espírito e em verdade, apresentando o Senhor o seu louvor de gratidão. Obrigado pela Tua palavra, que nos exorta a seguirmos o vitupério de Cristo. Tudo que Ele se humilhou, que Ele sofreu por cada um de nós. Ó Deus, conscientiza a Tua igreja que nós não somos melhores do que ninguém, que não venhamos nos apegar às coisas materiais, mas possamos olhar para as coisas lá do alto, da onde também nós aguardamos o Senhor Jesus voltar. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Pai querido, leva-nos em paz aos nossos lares. Dá-nos uma semana agraciada debaixo da Tua proteção. Protege Teu povo, Senhor, a Tua igreja dos laços e dos dardos inflamáveis do maligno. Reveste nosso coração com alegria, com o temor do Senhor, com as virtudes do Espírito Santo através dos Seus frutos que em nós operam. E nos traz outra oportunidade para continuarmos a sacrificar em Teu nome, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus.